Fala galera, aqui quem tá falando é o Matos, estamos aqui com mais um vídeo no canal Legião Spectros, tá? E hoje novamente vamos falar aqui um pouquinho sobre o Seitian Awakening, tá? Hoje galera, vamos falar um pouquinho sobre o CR, tá? Como é que ele funciona, alguns bônus que eles dão, né? Aproveitando enquanto eu for passando os CRs, eu vou falar mais ou menos o que cada um faz, até mesmo porque tem alguns CRs aí que eu não sei, tá? O que fazem atualmente, tá? Então vamos lá, eu vou entrar aqui já no pavilhão tesouro, né, onde fica posicionado aqui as armaduras. Atualmente no jogo a gente tem 23 armaduras, tá? Eu tenho apenas 17 delas completas. E, galera, eu vou estar falando aqui mais ou menos, tá mostrando aqui cada bônus, né, que eles dão de pavilhão e falando o que cada um deles mais ou menos faz, tá? E no fim do vídeo aí a gente vê o que, se ficar muito curto, talvez eu tente fazer aí aquele salão de treinamento lá das últimas duas armaduras de ouro, que foi a do Afrodite aí, né, o de peixes, e a armadura do Máscara da Morte. Então vamos lá, né? Começando aqui o vídeo com essas mesmas últimas armaduras, né? Começando aqui com o Geek de Urso, o último cavaleiro aí que dessas três armaduras. Ele dá um acerto de status aqui como bônus de pavilhão. E a armadura, basicamente, o que ela faz? Ela aumenta a intensidade, né? Aumenta aí a chance de você estar atordoando um, um oponente, tá? É bem legal. Na verdade, tá deixando o Geek de Urso aí um dos personagens mais absurdos, tá? Quando você tem. A gente fala no quesito controle, né? Então, se você deixar ele aí com uma quantidade de PV bem alta, uma velocidade bem interessante, com acerto também, né? Porque ele depende bastante de acerto, você consegue aí ter um controle bem eficiente, tá? Aqui é o Máscara da Morte, né? Um dos Cavaleiros de Ouro, né? A maioria das armaduras aqui são dos Cavaleiros de Ouro. E o que ele dá? Ele dá um tributo aqui de 45 de ataque cósmico e uma quantidade pequena aqui de PV. E o que basicamente o CR dele faz é o seguinte: toda vez que você invoca duas almas, você ganha um turno a mais, tá? É, não é grande coisa, tá? Mas o que é mais legal dele é que quando você invoca 6 almas, né, as 6 almas dele, ele consegue ganhar aí bastante buffs, né? Ele ganha aí aumento de defesa, aumento de ataque, PV. E principalmente se ele estiver usando aí o livro dos mortos, ele se torna um personagem bem roubado, viu? Ele se torna um personagem muito forte. Porém, aí, galera que gosta do PVP, ainda não é recomendado, tá? Utilizar aí o Máscara da Morte, né? Até porque a gente tem aí atualmente no meta aí o Canon de Gêmeos, né? E ele veio aí total para arregaçar o meta. Inclusive, galera que joga lá no servidor chinês tá usando bastante ainda o Canon, tá? Então, pra vocês verem o tão grandioso o Canon ainda tá nesse meta, tá? Não estendendo demais, a gente tem aqui o Afrodite, né? O que basicamente ele faz, ele aumenta, né, o número de rosas que ele sai atirando, tá? E ele, quando ele tá com HP baixo, ele recebe tipo de um manto, né, de rosas, e ele consegue roubar mais rosas, ele consegue roubar através das rosas dele, né, as rosas diabólicas, se eu não tiver errado, ele consegue roubar muito HP. E é tá muito forte, principalmente para o nosso servidor aqui agora, o global. Essa armadura aqui é uma das armaduras mais fortes que estão tendo aí pra galera jogar, tá? O bônus dele é bem parecido, na verdade é igual do Máscara da Morte, né? Só que em vez de ataque cósmico é ataque físico, tá? Bom, continuando aqui, o Hydra basicamente ele deu um bônus bem legal aqui de aumento de velocidade, o que é bem útil, principalmente para a galera que joga PVP. E eu sinceramente eu não faço, tá, ideia o que a armadura dele faz. Eu sem querer até eu cliquei ali, mas eu sinceramente eu não sei o que ele faz, tá? O o It de Hydra. Aí a gente tem aqui o Aiolos, né, de Sagitário. Ele tem um bônus aqui bem legal também de 100 de crítico físico. Novamente, eu falei aí em vídeos anteriores para quem já assistiu que eu vou fazer um vídeo falando sobre o nível crítico, o efeito crítico, tá? E qual é a diferença e para que serve. E basicamente o que o Aiolos faz, ele toda vez que ele morre, ele acerta, ele rouba uma parte, né, do ataque físico dos aliados e libera uma flecha suprema, né, que atinge aí em 3 alvos, né, o central que você escolheu e mais os outros dois, quer dizer, o central que te matou e os dois aliados que ele tem em volta. E sendo que toda vez que um desses aliados em volta morre, além do alvo principal, ele cede aí um buff de ataque aí, aumenta, né, o ataque aí dos aliados, né? Além de devolver os status deles, ele consegue ainda conceder um pouco mais ainda de energia.
A gente tem aqui o Babel de Centauro, tá? Eu sinceramente não sei o que ele faz, e o bônus dele aqui basicamente de acerto de status, tá? A gente tem aqui o Seiya é um dos personagens bem, um dos CRs mais legais que tem, principalmente pelo bônus, né, que ele dá, que é um ataque físico aí em 180, que é um valor bem alto, e pelo efeito da habilidade dele. O que que ele faz? Basicamente, o Seiya aí, quando ele enfraquece alguém, o próximo meteoro de Pegasus que ele der, ele consegue, além de ter uma chance de 60% de aumentar esse enfraquecimento por duas rodadas, ele consegue também todos os meteoros dele, né? Todos os meteoros aí que você estiver atingindo, né? Os 5, 6 ataques dele vão ser totalmente críticos, tá? Independente. Se ele tiver zero ali de nível crítico, que tem a ver aí com a questão de você dar crítico ou não, ele vai acertar mesmo assim, tá? A gente tem aqui o Saga de Gêmeos, tá? O Saga de Gêmeos aqui ele tá bem roubado, bem quebrado mesmo. Esse CR que veio muito forte para jogar no PVP, no PVE. Ele tem um bônus aqui absurdo, tá? Para os personagens cósmicos, ó, 270 aí de ataque cósmico mais 5 de perfuração. Além desse bônus muito bom, a gente tem aí o efeito absurdo dele, que é quando você atinge 4 pessoas, né, 4 inimigos simultaneamente, né, com a explosão galáctica, ele vai roubar a vida, aumentar a resistência, e se você acertar, for usar o próximo explosão galáctica, todo o dano que você vai dar em área, ele vai acumular naquele alvo que você clicou e vai dar mais um hit, ou seja, ele consegue acumular aí um dano absurdo aí, e a gente está falando de 250, 500 no PVP, o que é uma coisa absurda, tá? Para o pessoal que jogou aí contra Shiryu Divino, né, que é um dos personagens mais tanques aí do PVP, ele consegue solar facilmente, tá? Aí depois nós temos aqui o Nash de Lobo, tá? O Nash de Lobo aqui o bônus dele é quase insignificante, tá? É bem pequenininho mesmo o bônus que ele dá. E a habilidade dele, o que ele o que ele faz? A partir do momento que você mata um inimigo com aquela habilidade específica aqui do CR, ele consegue ali, consequentemente, né, ativar o buff dele, que para quem já usou aí o Nash de Lobo, ele consegue aquele aumento, né, de ataque físico e cósmico, né? Ou seja, se você matar, ele mata, né? Você usa lá a skill, gasta 1 de energia, você mata, e ele concede ali automaticamente mais o buffzinho lá, o uivo do lobo, né? Que aumenta aí o ataque, né, dos seus aliados. Bem legal. E não é só em um, tá? Ou seja, você vai aí buffar o time inteiro, que é muito legal mesmo, tá? É interessante aí, mas como é um personagem aí que não dá para se jogar direito, é uma tristeza, né? Aqui a gente tem o Jabu de Unicórnio, né? O atributo dele também não é lá grande coisa, né? Inclusive ele é só um pouquinho maior, na verdade 2 vezes melhor só que o Nash de Lobo, mas não faz ainda tanta diferença, né? Porque uma coisa que não faz diferença, se você multiplicar por 2, não vai continuar fazendo tanta diferença. O que basicamente o CR dele faz é aumentar o dano que ele dá contra os oponentes aí com PV baixo, tá? Ele simplesmente intensifica essa habilidade que já era do Jabu, né? Então ele não faz grande coisa, tá? O Ikki de Fênix é um CR bem legal aí, bacana pra galera que gosta aí dos bonecos cósmicos, né? Dá uma resistência de dano cósmico e dano cósmico, né? Não é grande valor, porém o CR dele é bem bacana pra quem gosta de jogar com o Ikki. O que basicamente ele faz é, a partir do momento que você morre, ele vai ativar o Nirvana, né? A primeira vez. E quando ele volta à vida, ele pode morrer novamente, porque o CR dele vai permitir que ele volte mais uma segunda vez, né? Ou seja, você tem aí, consegue até no máximo 3 vidas aí com o Ikki, o que é bem legal. O Doku, tá? Esse aqui é a armadura de Libra, né? O Doku de Libra. Você tem um bônus absurdo aqui, tá? Principalmente para os bonecos aí de ataque físico, tendo 270 de ataque físico, que é muito alto, e resistência a dano físico, que é muito legal também. O CR dele, basicamente, o que ele faz? Ele aprimora a habilidade, né, da cólera dos 100 dragões, onde quando você junta 4 almas que fica aí circulando o corpo do Doku, quando você usar o cólera dos 100 dragões no oponente e o oponente sobreviver, ele vai acabar ricocheteando esses dragões no time inteiro, tá? Você deixa aí a possibilidade de você matar um time inteiro num hit só, o que é muito bom. Ele tá muito roubado, tá? Por conta desse CR dentro do PVP, e é basicamente isso. Esse aqui é o Ptolomeu, né? O Ptolomeu ele não faz grande coisa, ele dá só 0,15 de acerto de status, um bônus aí baixo, tá? Mas
é um acerto de status, né? Que você vai acumulando aí com os outros demais e forma uma porcentagem alta. Eu não sei sinceramente o que o Ptolomeu faz. Se eu não me engano, o bônus que ele dá é com relação àquela habilidade onde ele vai atirando as flechas e ela vai acumulando. Ou seja, você consegue dar mais dano com ele. É alguma coisa assim. Se eu tiver errado, vocês me desculpem, mas alguma coisa por aí. O Limardes aqui, ele também tem um bônus aqui bem significante, tá? Só 35 de PV, 35 de PV não é nem um espirro. O que basicamente o CR dele faz, se eu não me engano, eu não tenho certeza, ele aprimora aquela habilidade dele de clonar, de clonagem, onde você consegue roubar mais status aí do personagem, tá? Do seu inimigo. O Shiryu de Dragão, esse daqui tem um bônus legal, tá? Para ser um Cavaleiro A, ele tem um bônus bem legal, aí, um de resistência física e resistência cósmica, onde você também aí, o CR dele, para quem já usou o Shiryu, ele tem a passiva dele de proteger com escudo, né? Porém, ele só consegue proteger 2 aliados. Quando você tem o CR dele ativo, ele consegue proteger até 3 aliados, ou seja, aumenta mais um. E você também tem uma habilidade dele que combina legal, porque ele tem uma chance de, se eu não me engano, aí uns 50, 60% aí de chance de ignorar totalmente o efeito aí de dano, tá, do oponente. Ou seja, lá, pensa lá, um Hades que podia totalmente desintegrar o seu time, ele vai lá e simplesmente ignora, o que é bem legal, tá? Uma trollagem assim. Porém, né, 60% não é 100%, tá? Então tem ainda uma chance grande ainda de um Hades, um Papi, acabar matando aí, né, o Mild Papillon, acabar matando o seu time, tá? É legal, principalmente para pessoal que precisa fazer aquelas missões do pavilhão, onde tem que passar ruim nas 10 e 11, mas eu não recomendaria porque tem que colocar o personagem no 80, né, e gasta muito recurso. O próximo aqui é o Ayora, tá? O Ayora de Leão, ele tem um bônus aqui, mais ou menos, tá? Até porque efeito crítico é uma coisa que você não recebe facilmente dentro do jogo, então o que torna isso daqui um pouco interessante. Mas o que basicamente o Ayora faz aqui é quando você tem aí o time em controle, né? Você dá mais dano com a Ayora, né? E esse CR basicamente intensifica esse dano que ele acaba dando com o relâmpago de plasma, tá? Aqui a gente tem o Dante ele dá 0,2 aí de resistência de status, né? De como boa de pavilhão. E o que basicamente ele faz, eu não tenho ideia, tá? Eu sinceramente foi o primeiro CR que eu fiz e até hoje eu não faço a mesma ideia do que ele faz, porque eu não uso. O Algod Perseu, eu também é outro personagem que eu não uso. Ele dá uma resistência aqui de status, né? Também bem pequena, igualzinha do Dante. Mas o que ele basicamente faz, se eu não me engano, ele aumenta aí a quantidade de pessoas que ele petrifica, né? Além de ele tomar um ataque e petrificar a pessoa que atacou ele, que é uma coisa bem legal, principalmente quando se trata de controle. Essa daqui é a Tétis, né, de sereia. É um personagem aí que eu sinceramente não gosto muito, tá? É um personagem meio, na minha opinião, inútil, porém quem sabe jogar aí consegue puxar o potencial máximo dela, é um personagem interessante até, porque a gente está falando de um personagem onde você consegue petrificar, ou seja, tem um controle, e o CR dela basicamente faz isso, né? A partir do momento que você colocou o coral no seu oponente, e quando o oponente atacar, em vez dele se curar, né, que é a grande bait dela, ela acaba congelando e dando chance de não ativar essa cura, ou se o oponente não atacar, né, ele é congelado, né, ele é petrificado. A gente tem o Chakra de Virgem, esse daqui sim é um dos CRs mais fortes e bem legal, principalmente no quesito controle, tá? O Chakra em si já é um personagem de controle, né? Ele dá um bônus aí legal de 1% de acerto, não é grande coisa, mas é um bônus legal, principalmente quando a gente fala de pontos acumulados. E aqui, basicamente, o que ele faz? Ele restringe, tá? O CR dele tira, né, aquele silêncio em área, né, que precisa de grande acerto de estados e coloca aí uma habilidade de restringir, que você restringe, né, a habilidade do seu oponente. Ou seja, se você conseguir estacar, né, se você conseguir procar ali o CR dele, ele vai conseguir restringir as habilidades. Ou seja, um Shura aí fica incapacitado de jogar, um Saga. Quanto mais de energia o personagem custa, né, para jogar, ele mais fica restringido, tá? Quer dizer, fica restringido mais facilmente, tá? É bem legal mesmo. Inclusive, quem não fez lá na arena de treinamento, recomendo, porque é um CR bem interessante, principalmente de saber como é que funciona, tá? O próximo aqui é o Camus de Aquário, tá? Acho que muita gente já conhece o que o Camus de Aquário faz, até porque comp de Freeze Boys aí, duelo sagrado, duelo galáctico é bem comum. E o que basicamente aí o Camus faz, ele dá um bônus de acerto de 1%, né, antes que eu me esqueça. E o que basicamente ele faz é toda vez que o inimigo jogar uma vez, ele acaba recebendo um selo, né? E um selo de gelo. E se atacarem propriamente o Camus, ele vai aumentar, em vez de um selo ou dois, ele vai logo dar 3 selos, tá?
o que é muita coisa, principalmente se o cara tentar focar, né, você proteger aqui o seu Camus e a galera for bater nele, ou seja, você tem aí 3 de selos de gelo em área, tá? Ou seja, você tem aí no seu oponente inteiro, o time oponente inteiro, 3 selos de gelo. O Shura foi um dos CRs aí que mais revolucionou o meta, tá? Principalmente pela habilidade absurda dele, aumentou demais, tá? Começando primeiro pela espada Excalibur, onde você tinha ali o acúmulo máximo de 4 espadas aumentam para 10. Você tem ali uma passiva onde toda vez que você joga, aumenta uma espada, tá? Com uma certa porcentagem. Se eu não me engano, a habilidade para rodar 100% ela precisa estar no nível 4. E o que basicamente ele faz, basicamente não, uma coisa bem complexa. Ele consegue tirar de várias proteções diferenciadas, como a trepadeira da Júnior, ele consegue remover aquele oponente que ele atacar da trepadeira da Júnior, ou seja, fica imune ali, ele fica imune à proteção da Júnior. Ele consegue também remover ali da proteção do Shun Divino, ou seja, várias proteções aí que atualmente aqui são bem importantes, tá? Então o Shura ele acaba sendo um personagem muito, muito quebrado, além do dano absurdo, né? O dano absurdo que ele dá quando você junta ali 4, 5, 6 espadas ali, até 10, né? Fica uma coisa ridícula de forte. E aqui o Milo, tá? O Milo ele tem um bônus legal aí de perfuração de 15, tá? Isso daqui para o pessoal que dá para dano físico, isso aqui é muito importante, tá? E o que basicamente o Milo faz, ele troca, né, o ataque single, né, que ele dava, ou seja, em um alvo apenas, aumenta para um ataque triplo, ou seja, ele acerta aquele alvo que você escolheu e mais outros 2 aleatórios e tem uma chance aí, um percentual, dependendo aí do nível da habilidade. No nível 1, essa habilidade é 20%, né? Tem 20% de chance de você aplicar sangramento, né, nos seus oponentes, tá? Isso é muito legal, porque para quem não sabe, quando alguém tem aquela bênção da June, né, ou seja, vai receber ali os 2 turnos da June, se você conseguir aplicar ali a marca de sangramento do Milo, é um jeito de você remover aí, né, o oponente de conseguir pegar esse sangramento, tá? Falamos aqui sobre todos eles, eu não sei quanto tempo de vídeo deu, tá? Eu acredito que tenha sido bastante, até porque eu dei um detalhamento um pouco maior, tá? E eu vou ficando por aqui, tá? Se eu for me estender aí para fazer o salão de treinamento, vai estourar demais o vídeo, então eu vou acabando parar por aqui, tá? Então basicamente é isso, galera. Fiquem com Deus e até mais.